Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 do curso de Flashcards, que a gente ainda está aqui no módulo básico, e hoje nós vamos falar sobre DAGs. Mas antes disso, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá para me seguir, é @hooverherculano.med. Então hoje a gente vai falar sobre DAGs, é óbvio que eu já dei uma introduzida nesse assunto na aula anterior, mas hoje a gente vai dar alguns detalhes a mais que também são importantes. O que a gente já viu na aula anterior? A gente já viu o que são decks, que são conjuntos de flashcards, como é que você estuda um deck, como é que você cria o seu primeiro deck, como é que você cria um flashcard dentro de um deck que você já criou. E hoje a gente vai ver algumas outras coisas. Por exemplo, a gente vai ver como é que você exporta um deck que você criou, como é que você baixa decks da plataforma do Anki, como é que você baixa decks da própria internet e também como é que você cria subdecks. Além disso, a gente vai falar sobre algumas outras coisas, mas eu acho que essa aula vai ser sim mais rápida do que a aula anterior. Essa também é uma aula totalmente prática, então não vou estar aqui falando para a câmera, você vai olhar diretamente para a tela do meu computador e eu vou te ensinar o que você precisa fazer. Então, pega papel e caneta, presta atenção no que a gente vai ver, e a gente vai começar a aula agora. Estou aqui com o meu Anki aberto, não sei se você lembra, mas a gente criou na aula passada esse deck aqui de exemplo, que é o curso de Anki, né? Só tinha um flashcard dentro. E aí eu vou te ensinar primeiro como é que a gente vai exportar esse deck. Ah, Rubens, mas por que de acha eu vou querer exportar esse deck se eu posso deixar tudo salvo aí? Tem dois motivos principais. Primeiro, exportar um deck é útil para você criar um backup, ou seja, criar um arquivo com esse deck guardado para caso dê algum problema no programa do Anki, na sincronização, você não perder todo o trabalho que você teve. E uma outra função é que você pode compartilhar esse deck ou com seus amigos ou até na internet para todo mundo ver. E aí as pessoas podem usar o deck para estudar para a mesma prova que você está estudando, por exemplo. Então vamos lá. Como é que a gente exporta um deck? Exportar um deck é muito fácil. Você vai aqui nessa engrenagem, ao lado do nome do deck que você quer exportar, clica na engrenagem. Quando você clica em engrenagem, aparecem quatro opções. Renomear, que é óbvio, mudar de nome. Opções, aqui dentro tem muita coisa, mas a gente vai deixar isso para uma aula mais avançada. Exportar e deletar, obviamente você vai clicar em exportar. E aí antes de exportar, ele te mostra essa janelinha aí, que é uma janelinha que tem quatro coisas que você pode mexer e eu vou explicar de uma por uma. O formato da exportação, você vai deixar nesse mesmo, APKG, que é um formato próprio do Anki. Então, um computador que não tem Anki não vai abrir esse formato. Mas ele é um formato próprio de deck do Anki. Normalmente os decks são compartilhados com esse formato. Só que se você clicar aqui, também tem outros formatos. Esse daqui eu não conheço. E esses dois de baixo, ele vai permitir que você exporte notas ou flashcards como um texto, né? .txt, e aí qualquer computador vai abrir, mas não vai servir para você rodar no Anki, acredito eu. Em resumo, você basta saber que você vai sempre deixar aqui no Anki Deck Package.apkg para exportar. E aí aqui ele vai perguntar o que você quer incluir, quais decks você quer incluir. Como você clicou na engrenagem ao lado do nome curso de Anki, ele é o primeiro que aparece aqui. Mas se você tivesse confundido, você ainda pode mudar aqui e escolher qual você quer incluir dos seus decks. Inclusive tem a opção de incluir todos os decks. Mas a gente vai deixar aqui em curso de Anki. Aí tem essas duas checkboxes aqui, que elas são duas opções que eu vou explicar. A primeira é incluir informação de scheduling, que é tipo horário, né? É, essa opção, se ficar marcada, por exemplo, se você já tem vários flashcards estudados e os intervalos dele de revisão já estão tipo em um mês, 3 meses, 5 anos, quando você deixa essa opção, ele vai salvar os flashcards com o horário de revisão marcado, né? Com o scheduling do flashcard incluso. Se você desmarca essa opção, ele vai exportar o flashcard novo, como se você nunca tivesse estudado, e aí vai estar todos no intervalo mínimo possível de tempo. Incluir mídia, é óbvio, né? Ele vai te dar a opção também de exportar os arquivos que você é, adicionou aos seus flashcards, arquivos de imagem, de vídeo, de som, tudo mais. Então, normalmente eu exporto os meus flashcards com o objetivo de compartilhar com colegas de classe as informações, os flashcards para a prova. Então, normalmente eu não incluo o meu próprio scheduling de estudos do Anki. Eu só deixo a mídia marcada. Aqui provavelmente ele não vai demorar muito para exportar, apesar de meu computador estar meio lento. Esse deck tem só um flashcard, então a gente espera que ele exporte relativamente rápido. Vamos clicar aqui em exportar, ele ainda vai abrir outra janela antes,
perguntando onde eu quero salvar. Como eu já tinha salvado uma vez aqui, eu vou botar curso de Anki 2, colocar aqui nos meus documentos, certo? E aí a gente aperta Enter, e aí ele vai carregar um pouquinho, e depois já vai salvar. Enquanto ele faz isso, a gente vai voltar. Pronto, ele já salvou, ó, tem aqui embaixo, porque não dá pra, não apareceu na janela, mas tinha um card portado, né? Então se fosse um deck com 2.000 cards, aí demoraria um pouco mais de tempo, mas aparecia aí 2.000 cards exportados. Então a gente já aprendeu como é que você exporta um deck. Agora como é que você importa um deck, né? Como é que você, se já tiver um deck baixado no seu computador, como é que você coloca ele para dentro do Anki. Então eu vou até apagar isso daqui, para que a gente possa importar o mesmo curso de Anki de novo. Então para importar você vem aqui em Import File, aqui embaixo, e aí você clica, ele vai abrir a janelinha, e aí eu acho que eu salvei em Documentos, curso de Anki, 2 é igual a 1, e aí você clica em abrir, ele vai processar, e aí ele bota aqui, ó, notas encontradas 1, notas adicionadas 1. Por que que tem esse número diferente? Porque se ele encontrar várias notas dentro do deck que já existem no seu banco de dados, talvez ele não repita as notas. E aí aqui ele vai listar um a um os flashcards ou as notas que foram adicionadas. Como a gente só tem um, que é o quantos dedos tem na mão, a gente só aparece uma linha aqui. Então a gente vai fechar e aqui voltamos com o nosso deck curso de Anki. Então é muito simples exportar e importar decks para o computador. Agora, como é que a gente consegue decks da internet? Tem duas opções. Em alguns sites as pessoas podem simplesmente fazer o upload do arquivo que elas criaram. E aí eu vou mostrar um pouco mais sobre isso já já. E aí você baixa normalmente como se fosse um documento de texto ou uma imagem e importa para o Anki. A outra opção é que existe uma base de dados, né, do próprio Anki, que as pessoas colocam alguns decks lá, e aí você pode obter decks de lá. Para isso você pode vir aqui em Get Shared, e aí ele vai carregar, vai abrir o nosso navegador. Então vamos aqui para ver o navegador. Eu não sei se estamos com o navegador. Aí ele vai abrir aqui no site do Anki Web, ou se você quiser ir direto para o link, ankiweb.net/shared/decks. E aí você pode pesquisar alguma coisa que você tenha interesse e não saiba onde encontrar um deck. Então, ele dá algumas categorias populares aqui, como línguas, que o Anki é bastante usado para aprender idiomas. Então, se você quer aprender, por exemplo, inglês, você pode vir aqui e vai encontrar vários decks de flashcards para aprender inglês. E também, ele dá outras categorias populares aqui na área das artes, das ciências e dos trivia, né? Que são aqueles questzinhos assim, de conhecimentos gerais que você quizzes, né, de conhecimentos gerais que você pode tentar. Então, por exemplo, tem aqui patologia, física, música, história, geografia, direito. Também pode pesquisar por um assunto aleatório aqui. Provavelmente você tem que pesquisar em inglês. Deve ter alguns decks em português aqui, mas deve ser bem menos. Então, por exemplo, se a gente quiser estudar biologia, clico aqui em biologia, e aí ele vai me dar provavelmente uma série de decks que envolvem biologia. Esses decks não são criados pela própria empresa, são criados pela comunidade, mas ficam aqui no site oficial do Anki, né? Então, por exemplo, isso aqui é para um curso do MIT, provavelmente. Isso aqui é para o MCAT, que é a prova o vestibular de medicina nos Estados Unidos. E aí tem várias opções. Então, a gente vai baixar um aqui de exemplo. A gente vai baixar esse Anki aqui, que é uma coisa que eu vou comentar depois. Mas a gente vai baixar ele aqui, ó. Aí quando você clica no nome do deck, tem algumas classificações aqui. No caso, só 2 pessoas classificaram. Tá dizendo que esse deck aqui é muito grande. Então eu acho que eu vou acabar trocando por outro só por causa do exemplo, para não demorar muito. Meu computador não está muito rápido. Então aqui ele tem um exemplo de flashcard, por exemplo. Lembra que eu falei sobre os flashcards mais complexos? Então, esse aqui, por exemplo, é um tipo de flashcard mais complexo. Ele usa um modelo que a gente vai falar mais à frente, que é o Close Deletion, aqui no principal. Ele tem uma janela extra para você colocar mnemônicos, poder lembrar as coisas. E aí ele tem algumas categorizações aqui embaixo, que é em que aula você viu isso. Gojan,
RX, UW, Kaplan, são todos materiais de estudos para residência nos Estados Unidos, para quem estuda para a prova de residência lá. Então, ele coloca as referências de cada um desses materiais aqui, caso haja relação com o flashcard que ele está estudando. Como esse deck é muito grande, eu vou evitar baixar ele agora. Procurar um deck mais curtinho mesmo, e para poder dar o exemplo para vocês. Então vamos voltar aqui, vou procurar um deck assim, inglês, e vamos ver um que tenha pouco para internet. Pronto, esse aqui tem só 20. Aprenda inglês com séries, amostra. Provavelmente esse cara vende um outro, e aqui ele deixa só a amostra. É a amostra para download, aprenda inglês com séries. Então você vê aí que de fato tem decks em português nessa comunidade. Ele ainda não começou a baixar aqui por algum motivo. Tá, não sei por que esse cara não tá baixando. Tá com algum outro aqui. Pode ser só a velocidade do meu computador. Mas é muito simples, mesmo que a gente não consiga baixar aqui, você já entendeu. Porque depois que você baixa, é só importar pro Anki da mesma forma que eu já expliquei. Certo? Ver se eu acho algum outro deck pequeno. Aqui, download. Eu acho que aquele cara queria que você baixasse no site dele. Normalmente quando tem esse íconezinho maior, ele baixa. Tá vendo? Baixou rapidinho aqui. E já baixou naquele formato que eu mencionei. .apkg. E aí, basta você ir aqui no Anki. Clicar no Anki. Anki. E aí você vai em Import Files. Vai abrir essa janelinha, Downloads. E aí ele já baixou aqui, ó. É um flashcard para aprender inglês a partir do russo, ou o contrário, não sei, mas é o caso. E aí você bota abrir, ele vai fazer todo aquele mesmo processo. Vai instalar o deck novo, e aí você já vai poder usar. Ó, você vê que aqui aparece algo bem mais complexo, porque ele vai mencionar de um por um todas as notas que foram adicionadas, ó. Tem um total de notas de 363. Então já apareceu aqui, e aí você já pode estudar aqui o inglês a partir do russo, ou é o contrário. Enfim, a gente não vai saber russo, mas o propósito de entender como é que você importa flashcards dessa comunidade do Anki foi cumprido. Aí também tem a opção de você importar flashcards do Anki diretamente da internet, certo? E eu vou te mostrar como é que faz isso agora. Uma comunidade, eu não sei quanto as outras comunidades, mas uma comunidade que fala muito, produz muito conteúdo disso, é a comunidade de estudantes de medicina. Inclusive, o principal portal para você encontrar é no Reddit, né, que é uma rede social tipo de fóruns. E aí, se eu não me engano, era Anki for Medical School. Anki para a Faculdade de Medicina. Pesquisa aqui. Medical School Anki Lounge. Você entra nessa página do Reddit. E aí eles já colocaram até um logozinho aqui e tal. E aí aqui do lado você encontra uma série de flashcards Anki, de decks de Anki muito completas. E o mais legal, por exemplo, aqui o pessoal faz séries de Anki sobre materiais gigantescos enquanto eles estão estudando e disponibilizam para todo mundo gratuitamente. Para quem está estudando para o USMLE, né, que é a prova de residência nos Estados Unidos, talvez conheça um material chamado Boards and Beyond. Eu até assinava esse material, não assino mais, então não sei se vai dar para mostrar de forma fácil aqui. Mas o Boards and Beyond é uma série de videoaulas que fica disponível na internet, você assina para poder assistir, e ela tem muito conteúdo, muito, então vídeos. Tem aulas de todos esses assuntos aqui, ciências comportamentais, farmacologia, bioquímica, bioestatística, cardiologia, biologia celular, dermato, imunologia, sistema locomotor,
E aí, em cada um desses temas tem várias aulas, sei lá, 50 aulas, depende do tema. E aí, ó, mais de 120 horas de aulas gravadas, mais de 400 vídeos. Aí tem um psicopata que vai lá e assiste quase todas as aulas e cria flashcard de quase todas elas. E aí você pode pesquisar aqui por Boards and Beyond. Eu não lembro exatamente qual é o nome do deck, mas você pesquisa e aí você encontra todos os flashcards já criados sobre as aulas que você está assistindo. Então você não tem nenhum trabalho de criar o flashcard. Você só baixa e utiliza. Lembra que eu mencionei aquele Zanki? É porque o Zanki é um deck desse de flashcard muito conhecido no meio dos estudantes de medicina. Inclusive, tem aqui ele para baixar. No caso desse daqui, tá Zanki junto com um outro flashcard. E aí várias pessoas já ficaram conhecidas aí por criar flashcards de medicina, decks de flashcards gigantescos para o USMLE e muita gente tira proveito disso. Então, é uma comunidade bem produtiva, porque as pessoas fazem esse material de graça e elas ajudam umas às outras a estudar. Então, se você fala inglês e faz faculdade de medicina, pesquisar sobre isso pode ser uma ótima ideia. Talvez em outras áreas também tenham comunidades assim bem ativas. Eu imagino que principalmente na área de idiomas tem uma comunidade de Yankee bem ativa, mas aí você tem que pesquisar na área que você estiver estudando. Então vamos voltar aqui para o nosso Anki. Voltar aqui para o Anki. Pronto, então a gente já aprendeu. Aqui é a mesma coisa, né? Você procura o arquivo. Opa, perdão. Aqui no browser é a mesma coisa. Você procura o arquivo, né? Provavelmente cada um desses links aqui vai te dar onde o autor deixou o arquivo guardado para você baixar. E aí você vai clicar em download e aí vai baixar igual os que foram baixados lá diretamente pela comunidade do Anki. Ele vai dar o passo a passo aqui. Acho que não vale muito a pena a gente se ater a isso, porque o principal é você saber como é que você importa. E eu já expliquei isso. Deixa eu só ver se eu acho um para dar de exemplo aqui. Blá 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 blá. Aí você vai lendo, vai pesquisando. É óbvio que você tem que ter o seu filtro também para ver se não está baixando nada arriscado. Dá para o Google Drive. Vamos lá, pronto. No Preview Available, você já pode ver aqui que o arquivo é um arquivo APKG, que a gente já viu que é o padrão do Anki. Aí você bota Download. Esse aqui deve ser bem maior, então deve demorar um pouco para baixar. Ó, tá dizendo que o arquivo é grande, não dá para escanear, ver se tem vírus. Mas normalmente esses arquivos são seguros. E aí você baixa e ele já está baixando aqui o APKG desse deck, que é sobre o patoma, que é um material famoso aí de patologia no meio dos estudantes americanos de medicina. Então você pode fechar aqui. Acho que a gente não vai precisar mais do navegador. E aí vamos voltar aqui diretamente para o nosso Anki para terminar o que falta da nossa aula. Então, a gente já viu como é que você importa decks, por que você exportaria um deck, como você exporta um deck, como você baixa decks da internet e como você baixa decks da comunidade do Anki. E por último, eu vou te ensinar como é que você cria um subdeck, apesar de que vale lembrar que as pessoas que usam deck com mais costume tendem a dizer para você não criar decks muito grandes, ou, quero dizer, muitos subdecks. Isso é um pouco tentador no começo, porque você quer classificar muito bem as coisas que você está estudando, mas elas sempre recomendam, ao invés de você criar muitos decks, você classificar as coisas pelas tags, que eu já expliquei na aula anterior, mas vou dar uma revisada. Então, como é que eu crio um subdeck? Por exemplo, curso de Anki, aí se eu quisesse... Opa, cliquei no botão errado. Se eu quisesse criar um subdeck só sobre a aula de número 3. Então eu ia aqui, ó, criar novo deck, aula de número 3, aula 3, boto OK, e aí tem duas opções. Ou eu posso criar a aula 3, o deck de aula 3, e arrastar para baixo do nome curso de Anki, automaticamente ele vira um subdeck aqui, e aí você pode minimizar ou aumentar. E aí quando você vai ter a opção tanto de estudar só a aula 3 clicando aqui, quanto estudar tudo que está em curso de Anki, inclusive a aula 3, clicando no curso de Anki. Então isso é um subdeck. Tem uma outra forma de você criar um subdeck,
que é quando você vai aqui criar subdeck, criar deck, você bota exatamente o nome do deck que você quer que seja o pai do subdeck e aperta 2 pontos 2 vezes. E aí você cria o outro subdeck, bota tipo aula 4. E aí ele já cria dentro do curso de Yankee, aula 4. E quando você vai renomear, você também pode alterar isso e automaticamente ele aparece aqui. Então, tá um subdeck, eu não quero mais que seja um subdeck, eu tiro os 2 pontos e aí boto só aula 3, ele já sai. Então isso é basicamente como você cria um subdeck. Só que como eu disse, você tem que se conter, não cair na tentação de criar muitos subdecks, porque mais na frente esse tipo de organização não é benéfica. As pessoas que são mais acostumadas recomendam você criar sempre mais tags do que subdecks. Como é que você cria uma tag? A gente já falou disso. Vai adicionar um flashcard. Coloca a tag que você quiser aqui embaixo. Pode ser, por exemplo, aula 3, certo? Com isso a gente finaliza essa nossa segunda aula prática, a aula de número 3 do curso. Vou até voltar para cá. E aí, na próxima aula, a gente vai ver quais são os tipos básicos de flashcard, né? O tipo básico que a gente falou já, e a gente vai também aprender sobre o close deletion, que é um tipo muito utilizado no meio das pessoas que já usam Anki há mais tempo. E a gente vai aprender vários detalhes sobre esse tipo de flashcard, mas por hoje é só. Espero que você tenha tirado proveito da aula, e se você ainda não me segue no Instagram, não esquece de ir lá e seguir agora, @ruverherculano.med.